A paz do Senhor Jesus, vamos dar sequência à série Casa de Israel. Então sejam bem-vindos a mais esse novo estudo, no qual nós estamos apresentando o corpo da tricotomia humana, que é corpo, alma e espírito. Com isso, nós vamos entender hoje que Adão e Eva deixaram suas casas caírem, deixaram seus corpos estar sendo contaminados com o pecado e entrando na ciência do bem e do mal. Contudo, Deus enviou a nós o Senhor Jesus para reerguer a casa humana que outrora Adão e Eva deixaram cair. E foi preciso que Jesus viesse fazer uma fundação, um novo alicerce, mas preparando para ser um corpo de glória. Com isso, Jesus ascendeu aos céus e deixou que nós, como seus discípulos, pudesse estar dando sequência a essa construção que ele começou. Daí nós estaremos terminando as nossas obras, as nossas casas, esse corpo, entregando a Jesus, entregando nossas vidas a Jesus. E quando nós morrermos, e ouvirmos o seu chamado na sua vinda, nós estaremos ressuscitando. Com isso, nós estaremos caminhando para a inauguração de nossa casa, que nós já deixamos prontas aqui nesse plano terreno. Nós vamos compreender também que nesse momento dessa caminhada, muitos de nossos irmãos que são obreiros não conseguem terminar suas obras, porque eles ficam presos ao pecado. Outras pessoas que ficarem aqui na terra, na vinda do Senhor Jesus, eles terão sua casa como um inventário. Como não pode vender, não pode alugar, não é assim que é o inventário? Então, bora lá para os estudos? Vamos lá. Quando Adão e Eva estavam no paraíso, ambos viviam felizes completando um ao outro. Todos dois tinham seus corpos cobertos com a pureza da inocência. Todavia, este elo conjugal tinha um laço forte entre ambos, e vivendo na luz da pureza, teriam uma vida eterna se comessem da árvore da vida. Mas Deus plantou outra árvore no meio do jardim, a saber, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois mesmo se houvesse a queda do homem, Deus saberia que o homem, sendo um corpo formado por uma tricotomia, estaria 3 em 1, guardado no corpo material habitável, o nosso corpo atual humano. Mas parece que Deus não realizou comentário nenhum a Adão a respeito da árvore da vida, mas que da árvore do meio não tocasse nem comesse dos seus frutos. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia que delas comeres, certamente morrerás. A árvore da vida, assim como as demais, poderiam delas comerdes, de menos os frutos da árvore do meio do jardim. Sendo assim, o casal foi atraído para a sua queda, pela persuasão da serpente no diálogo com a Eva. E havendo o pecado e o despertamento da ciência no homem, surgiu a queda dos seus corpos, a queda da sua casa conjugal. E eles perceberam que estavam totalmente nus, por terem saído à cobertura da inocência, as vestes da pureza, e ficaram pelados na vergonha do pecado. Adão, onde estás? Quem te fez saber que estavas nu? E é exatamente nesse momento que conseguimos observar com clareza que as duas ciências despertaram os olhos do homem. Para um lado, o homem fecha seus conhecimentos espirituais do reino de Deus, e por outro lado, abrem os seus olhos para os conhecimentos do mundo material. Mas Deus não permitiria que sua criação morresse eternamente. Agora, com a consequência do pecado e da desobediência, no qual o homem ultrapassou o sinal do jardim do amor, vive com medo da morte, pois tem a consciência que irá envelhecer e morrer nesse plano material, pois perder a veste da inocência. Mas devido a este ocorrido, o Senhor Deus providenciou imediatamente vestes para Adão e Eva e os vestiu.
E dessa maneira, Deus mostrou um jeito de que Adão e Eva identificassem que ele já apontava que Jesus, o seu filho, viria como um cordeiro e morreria crucificado, e que nos compraria com seu sangue da prisão da morte. E através desse sacrifício nos daria uma nova vestimenta de glória e uma vida eterna. A serpente não avisou a Eva que após ela comesse o fruto proibido, certamente que seus descendentes teriam que nascer, crescer, envelhecer e morrer. Agora por diante, só deu certeza que não iria morrer naquele mesmo dia, se cometesse o pecado. É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E antes que colocassem as suas mãos na árvore da vida e soubessem que poderiam viver para a eternidade no pecado, Deus expulsou-os do paraíso, e Adão e Eva foram colocados no plano terreno. E Deus lhes cobrindo com túnicas. Eles lembrarão desse dia, lembrarão daquelas peles que os revestiram da nudez, pois daí em diante estariam com uma esperança, apontando para o casal de que um Salvador viria os livrar do pecado e da prisão da morte, pois um cordeiro morreu por seus pecados, molado desde a fundação. Portanto, os nossos primeiros pais tentaram recomeçar suas vidas na terra no pós-jardim. São os primeiros humanos a dar início à construção do mundo, em meio à imensa biodiversidade da natureza. Após a queda de ambos, os dois refugiaram em escuras cavernas, o que dava um abrigo favorável, longe dos fenômenos naturais e de animais voráveis, os bióticos e abióticos daquele ambiente. Tanto que se é comprovado a passagem do ser humano em cavernas, ao terem deixado rastros de seus convívios nelas, ao serem encontrados pinturas rupestres nas paredes. Adão manteve a sua túnica e entidurara e passara para Sete, seu filho, por lembrança do Criador, segundo o livro do Jubileu, e mantendo-se a tradição de passar a veste para o posterior da família. A túnica se tornou um hábito de costume local da parte do Oriente antes do dilúvio. E este é o princípio do período paleolítico, período no qual os homens viviam em cavernas inicialmente. Adão viveu aguardando com esperança que Jesus viria para o resgatar da morte, e sendo que Cristo viria para salvar o homem não da morte carnal, mas sim da morte da alma humana. Assim como Adão, também Abel, Abraão e outros homens de fé não receberam a promessa, mas a viram de longe e morreram. E tempos depois, após a vinda do Senhor Jesus, agora serviremos ao Senhor, não como antes, escravos das trevas, mas vivos em ti, em Cristo Jesus, pois Ele nos revestiu com uma nova roupagem, uma casa protegida em construção, levantando a casa humana que Adão e Eva deixaram cair. E só conseguiremos erguer com Jesus Cristo, que refez todo o alicerce, e nós o serviremos sendo protegidos pela fé. Porque se nós
sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Enquanto Adão ficava com a esperança em sua túnica que um dia Jesus Cristo iria vir à terra, nossa esperança não está ligada nas vestes como a túnica de Adão, mas sim nas vestes que nos cobre pela fé, de acreditar na vinda de Jesus, a sua volta, pois Ele é que nos protege com uma armadura, para combatermos o bom combate espiritual contra as hostes do mal, pois o seu sangue nos comprou e nos revestiu para que nós possamos ser lavados como uma igreja glorificada. Que a gente já falou que Adão, ele veio estar pecando e o pecado veio estar o contaminando. Tanto Adão quanto a mulher, a raça humana deixou a casa, seus corpos haviam ter uma queda. Seria necessário que Adão, dele viesse uma descendência, no qual viria o seu Jesus, o Filho de Deus em forma humana, correto? Agora, para melhor entendimento, até aqui, que Adão não morreu no mesmo dia do seu pecado. Então, precisava vir dele, uma descendência. Mas a partir disso, da queda humana, ele perde a túnica, a sua vestimenta espiritual, que é a inocência, que é a pureza, tanto que ele é expulso do paraíso, um lugar que tinha pureza. Daí, as suas células estando envelhecendo, ele viria estar morrendo gradualmente para a morte eterna. Mas ele iria deixar uma geração, da onde viria o seu Jesus. É isso que nós vamos encontrar em Salmos 8, versículo 4. O que é o homem mortal para que Deus lembre dele? Então viria uma descendência de Adão. E Deus iria lembrar dessa descendência. Eu, filho do homem, para que o visites. Então, Deus iria visitar essa descendência futuramente, no qual ele enviou o seu Jesus para estar habitando conosco, para que Deus viesse nos visitar. Tudo que ele falasse com Jesus, Jesus iria passar para nós. Nós, antes, éramos o quê? Escravos, inimigos da luz, andávamos nas trevas, caminhando para a morte eterna e não caminhando para o céu. E Jesus, por isso que ele fala, se fizeres tudo que eu digo, eu não vos chamarei mais de servo, agora eu vos chamo de amigo, se fizeres tudo que já vem falando através do Evangelho. Então ele nos explica que nós devemos estar erguendo uma casa, construindo as nossas obras, nossas vigas na coluna primordial que ele ergueu com o seu próprio corpo, que é a igreja, para sermos uma casa glorificada, um corpo glorificado. Porque, diferentemente de Adão, Jesus foi batizado e nasceu uma nova criatura nas águas, diferente de Adão, que primeiro morreu espiritualmente. Daí Jesus, ao sair do batismo, ele começa a fazer o seu ministério, em todos os lugares, da Judéia. Com isso, Jesus, ele nos deu, uma nova vestimenta, o direito de a gente
ter um corpo glorificado, tá? Na plenitude dos tempos, quando ele vier. Ele já nos deu um novo crachá, quando você é batizado através do Espírito Santo e anda em espírito, a condição de termos um novo uniforme, tá? No qual nós estamos lavando nossas vestimentas para ficarem aquelas vestimentas brancas, claras, como a neve, e termos luz dentro de nós, né? Temos esse azeite no qual a gente vai estar com nossos corpos, nossas casas, como uma lamparina, né, acesa, né? Porque não tem como esconder uma casa reluzente, tá? No alto da montanha. Então, irmãos, trabalharemos na obra da construção de nossas casas, que é a edificação da nossa alma, que está dentro de uma tricotomia, alma, corpo e espírito. E ao chegar ao fim da obra, o dia do verão, portanto, terminaremos nossa carreira na aposentadoria da vida eterna. Alcançaremos, então, um corpo totalmente revestido e coberto de muita glória, iluminado, suficiente para ser irrepreensível à condenação à morte, e venceremos o bom combate dessa nossa luta diária, de modo que assim Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 7. O justo que perder sua vida aqui na terra, quero dizer, deixando suas paixões e desejos carnais, achá-la-á na eternidade. Quem desta vida partir para o mundo dos mortos, já terá sua vida encontrada naquele grande dia, um dia do Senhor, na vinda do Senhor Jesus Cristo. E, neste momento, estará descansando, escondido em Cristo Jesus, após a morte. Estaremos descansando debaixo de suas asas, à sombra do Onipotente. Estaremos escondidos em Cristo no seio de Abraão, pois aquele que habita a sombra do Onipotente descansará e terá sua morada pronta eternamente. Pois o corpo do homem ficou dessa maneira quando Jesus realizou o seu sacrifício e nos deu a condição de podermos sair do pecado, que era mais a consciência, mais matéria, mais prisão, que era a morte. E agora Jesus nos deu a vida, a condição para o passaporte da vida eterna. Muitas pessoas durante sua vida aqui na Terra erguem suas casas, mas para uma construção rápida, num caminho mais curto, sem estrutura sólida, sem base numa rocha. São casas como estivessem sendo feitas na areia da praia, pois estes obreiros seguem as instruções indevidas, realizam as coisas por si mesmos e realizam justiça com as suas próprias mãos, e não conforme as regras exigidas pelos mandamentos de Deus. Por exemplo, nós temos aqui os profissionais que agem pela norma da construção civil. Mas quem são esses pedreiros e obreiros que fazem mais obras? São os ímpios, os resistentes à obediência das autoridades na terra. E as autoridades, elas são constituídas por Deus. Porque os magistrados são para as obras mais. Bem sabemos o que nos reveste é a santificação, ao já termos aceitado Jesus como nosso único Salvador, e com ele termos aprendido a transformar nossos corações de carne em corações puros, ao estarmos resgatando as funções de equidade, as quais nos edifica como uma casa ambulante, a igreja, funções de amor, bondade, altruísmo, o servir ao próximo, nos faz andarmos com fé através dos frutos do Espírito. Jesus é o Verbo, a palavra, que já nos lava ao ouvi-la.
lava a nossa alma, nos reveste de santidade, pois Jesus veio salvar a nossa alma da morte eterna. Pois a morte, ela é a prisão, no qual começou através da consequência da desobediência de Adão e Eva. Porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma, por um homem veio a ressurreição dos mortos, que foi o sacrifício do Senhor Jesus. Quando somos obedientes, adquirimos sabedoria, porque passamos a temer a Deus, andar nos desígnios e propósitos dos códigos de ética de Deus e seus mandamentos. Então, quando nós somos mortos num batismo e nascemos para ser uma nova criatura, nós estamos nos aproximando de Deus. Pois quando caminhamos para frente no pecado, estamos envelhecendo para a morte. Então, Adão, primeiro ele morreu espiritualmente, para depois carnalmente. Mas Deus o avisou que se comesse do fruto da árvore do meio, ele viria a morrer. E Adão desobedeceu a Deus, dando ouvido à mulher. Por ele ser criatura e Deus o Criador, Deus o constituiu do pó da terra. E maldita agora é a terra por causa de Adão. Daí a terra recebe todos os seus mortos, porque do pó Adão veio, e ao pó Adão, o homem, voltará. Mas nós somos vivificados em Cristo Jesus desde o momento que nós nascemos de novo. Porque aquele que não nascer de novo não poderá herdar o reino dos céus, o reino de Deus. É preciso sermos mortos todo dia, pedindo perdão a Deus pela remissão dos nossos pecados, e todos os dias nós sermos uma nova criatura, nascermos de novo, quando pedimos perdão a Deus, porque nós pecamos diariamente, constantemente. Devemos deixar de praticar os mesmos pecados. Aí sim nós estaremos sendo uma nova criatura. Devemos estar escolhendo o solo, observando o solo que a gente vai poder erguer as nossas casas. Por quê? Porque é o Evangelho que está entrando em nossos corações. Quando eu semeio o Evangelho para alguém, e o solo dessa pessoa, do coração dela, for um solo fértil, ali vai germinar a palavra. Está me entendendo? Assim como os obreiros numa construção civil, eles, como engenheiros, como arquitetos, eles observam o tipo de solo para que construa um alicerce firme e erguer uma coluna que não seja derrubada quando vier as águas, porque todo aquele que estiver em cima de uma rocha, ali ele vai estar alicerçado para a salvação, porque quando vier o vento, não vai jogar a casa como ela estivesse numa areia. Todos que não nascerem de novo estarão como mortos espiritualmente. Isso significa a passagem que em Mateus está escrito, que Jesus disse: deixa os mortos sepultar seus mortos. No entanto, Jesus explicou sobre os que são sepultados e aqueles que vão para o seio de Abraão na parábola de Rico e Lázaro, que nós vamos acompanhar mais adiante aqui no vídeo. Mas
aos injustos. Eles receberão o juízo de Deus, pois agem com suas próprias justiças, vontades e desejos carnais. Com isso, por tais motivações, estes se acham que podem agir como Deus, e nada ficará impune, pois Deus não os dará como inocentes, pois muitos julgam como se tomasse o lugar de Deus. E o que ocorrerá no pós-morte às pessoas que julgam e perseguem os seus próximos aqui na vida terrena? Bem, portanto, há uma forma diferente dos justos que lavam suas vestes através da palavra do Senhor Jesus. Aos ímpios lhes restarão serem sepultados, sem proteção em suas almas, pois elas estarão com suas vestes sujas do pecado. Irmãos, dentre os dois grupos que existem, aqueles que são os irmãos, mas sendo joio, se converteram a Cristo, mas ainda continuam fazendo impiedade contra os próprios irmãos da Irmandade, os irmãos de fé, e os grupos, das pessoas que não são da fé em Cristo, pois seguem outros deuses imaginários do mundo, idolatria, e eles estão no grupo dos ímpios. São dois grupos que atingem aqueles que são os irmãos como trigo, tá? Os da fé. Aí apóstolo Paulo começa em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1, já falando sobre esse grupo dos irmãos da fé, que são como joios, e coloca os próprios irmãos na justiça. Então, Paulo já começa fazendo uma pergunta, olha aqui. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo, perante os injustos e não perante aos santos, tá? Irmãos que afligem os irmãos, colocam na justiça, não perante aos próprios irmãos da igreja para ser resolvidos os problemas, que às vezes são coisas mínimas, mas sim perante a cadeira da lei, pessoas que não são da fé, para ser julgados essas causas mínimas de resolver entre os santos. Tanto que o apóstolo Paulo, no segundo versículo aqui, já diz sobre essas causas mínimas. Olha só. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, isso aqui um dia, ser julgado por vós, pela igreja, um dia, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Tá? Aí, seguindo aqui no versículo 4, entretanto vós, quando os tendeis a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. São aqueles que vão julgar a causa, aqueles que estão no mundo. Mas não teria nenhum santo que pudesse julgar entre vós na Irmandade, é que o apóstolo Paulo vai dizer agora, no versículo 5. Para a vergonha vos digo, não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da Irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante crédulos? Ou só existir entre vós demandais já completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofrei antes o dano? Mas aí o que acontece? Eles mesmos já fazem essa injustiça e já fazem o dano, ó. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. São esses aqui
que foram ex-bêbados, ex-avarentos, né? Ex-impuros, ex-idólatras, ex-efeminados, ex-sodomitas, que fosse justificado em nome do Senhor, tá? E eles foram e lavaram suas vestes, conforme está aqui, mas vós vos lavastes, tá? Mas fossem santificados. Então, todos que lavaram as suas vestes com a fé em Jesus Cristo, tá? Com o sangue que os comprou através do sacrifício de Jesus na cruz, né? Se revestiram dessas vestes, ouvindo a palavra conforme está escrito em João 15. E o que devemos fazer com as queixas dos nossos irmãos, tantos cônjuges, parentes, amigos, pessoas desconhecidas, colegas de trabalho, patrão? O que faremos nesses momentos de aflições? Bem, devemos entender uma coisa, que muitas pessoas têm raiva de nós. Alguém que tem raiva de um certo indivíduo, ele pode muito bem maldizer dessa pessoa devido a ele não gostar dessa criatura por inveja, por não gostar de ver aquela pessoa feliz. Então são inúmeros fatores que podem fazer alguém maldizer do outro, mesmo o outro não ter feito nada. Por isso que essas opiniões, estas queixas, elas não valem por um falso testemunho. Mas se houver realmente queixas que são verdadeiras a respeito de alguém, esta pessoa, ela tem que tomar uma decisão de quê? De ser batizada, de perdoar, levar duas testemunhas e pedir perdão àquela outra pessoa e se reconciliar. Porque quando a gente abre uma queixa a alguém perante a Deus, nós temos que ser verdadeiros, para que não haja condenação contra nós mesmos. E tá entendendo? Então vamos ler agora em Tiago, tá? No capítulo 5, versículo 9, sobre alguém fazer queixa uns aos outros. Irmãos, não vos queixeis uns contra outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Então, os anjos estão anotando tudo que a gente anda fazendo. Vai anotar estas queixas em nossas orações com o Pai a respeito da outra pessoa, se caso esta pessoa nos magoou ou se caso esta pessoa esteja fazendo algo contra nós que está nos incomodando, nos ofendendo. Precisamos pedir perdão a Deus por aquela pessoa. Daí nós vamos direto ao assunto que Mateus vem tratando a respeito dessas queixas, tá? Que vamos encontrar em Mateus 5, no versículo 23, onde, quando nós tivermos de todo o coração levando uma oferta para Deus, tá? Nós estaremos orando a Deus. E se naquele momento nós estarmos lembrando algo que nós fizemos com alguém e o Espírito Santo vier nos falar, olha, tem alguma coisa que tem que consertar, você fez isso essa semana com alguém, o que nós devemos fazer? Devemos então deixar a oferta no altar e ir se conciliar com o irmão. Então vamos ler agora. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Agora, irmãos, é o versículo 25. Entra em acordo sem demora com o teu adversário. Olha aqui, esse adversário, vou selecionar, ele não é Satanás, tá? Ele aqui, o adversário, está se referindo ao teu irmão, que tiver uma queixa contra você, ou contra mim, ou contra alguém, tá legal? Entra em acordo sem demora com o teu adversário.
enquanto estás com ele a caminho, ou seja, enquanto estamos em vida, para que o adversário, tá? Para que esse teu irmão que está com uma queixa contra você, ou contra mim, ou contra alguém, não te entregue, ou não me entregue, ou entregue alguém ao juiz, tá? Que é Deus. E Deus, o juiz, ao oficial de justiça, que são os anjos, e seja recolhido à prisão. Quem será recolhido à prisão? Aquele que tiver recebendo, né, essa queixa nas orações com Deus. Com isso, no versículo 26, temos o seguinte: em verdade te digo, aqui Jesus está explicando, que não sairá dali aquele que está como réu, que está com as queixas das pessoas com que ele maltratou aqui na terra, então não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. O que se refere aqui é que Jesus está dizendo que se alguém, tá, o teu irmão, o teu adversário, tiver uma queixa contra você, ou contra mim, ou contra alguém, nas orações dele, entregando a Deus, que é o juiz, Deus vai entregar aos oficiais de justiça, que dará, tá, ordem a seu respeito sobre essa queixa. E se esse irmão que tiver essa queixa, tá, morrer primeiro, sem uma reconciliação, conforme está aqui, tá, selecionado, ele vai com essa queixa para o mundo dos mortos. O réu, quando morrer, ele vai ter que pagar o último centavo, até o último centavo da queixa daquele irmão que morreu na tua frente, ou na minha frente, ou na frente de alguém, com aquela mágoa. Está me entendendo? E essa pessoa, ela morreu, esse adversário morreu. Com isso, ele vai levar uma queixa contra você, contra mim ou contra alguém, tá? Sendo que não tem havido o quê? Reconciliação. Agora, se houve reconciliação, tudo bem. Ele vai morrer, tá? Na frente, sem uma queixa contra você, tá? Ou vice-versa, tá? A gente também pode morrer na frente do nosso adversário. No caso, tem que haver um perdão entre ambas partes, tá? E seja qual for o século que essa pessoa morrer, tá? E a queixa estiver guardada com outro irmão que já faleceu na frente, essa queixa vai estar valendo. Aí, seja qual for o século que a pessoa morrer, vai ter uma queixa contra ela, ela vai ter que pagar até o último centavo lá na prisão, tá? Isso devido a quê? As muitas queixas, tá, de diversas pessoas ou diversos tipos de atos, ações contra o próximo que fez aqui em vida, ele vai ter que pagar, tá, por ele não ter mudado, não ter tido mudança, conversão realmente em Jesus Cristo, por ele não ter lavado as suas vestes. Então ele vai estar sujo do pecado, a alma suja do pecado, as suas vestes vão estar impuras, e daí, com isso, ele vai ter que pagar até o último centil, tá? Que é no fim do milênio, aonde vem a segunda ressurreição, tá? E é o outro caso que vamos tratar daqui a pouco, mais adiante, tá, irmãos? Com isso, todos os maus obreiros estarão com as suas casas, as suas almas destruídas, se não souberem fazer o bom reparo de suas más obras aqui na terra antes de morrerem. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, que cria obstáculos e situações para os corações das pessoas emanarem sentimentos de ira umas com as outras, e com isso as suas almas venham sair de seus corpos matéria, e todos os homens sofrerem punições na prisão no pós-morte, perdendo assim a salvação da primeira ressurreição. Mas aonde é a prisão da alma? Consequentemente, o salário do pecado é a morte. Contudo, este corpo no qual nos guarda,
Quando adoece, ele cansa e fadiga. Com isso, ao padecer da carne, a matéria expire a alma para fora do corpo, e a pessoa perde a sua vida, entrando com a sua alma numa outra dimensão, que é o mundo dos mortos, o inferno, o Sheol, que significa plano inferior, e é neste lugar onde as almas são levadas ou sepultadas. Aqui é onde as almas dos injustos ficam presas e as almas dos justos ficam guardadas, conforme a vistoria de seu imóvel, ou conforme a situação de suas ações e obras realizadas na terra. Agora vamos ver o que a Bíblia vem nos dizer através da parábola que Jesus passou para o povo e que Lucas escreveu o Evangelho, tá, no capítulo 16. E vamos em seguida no versículo 22 para entender, tá, o sepultamento de uma alma e a outra alma ser levada para os anjos. Existem dois lugares no pós-morte para onde as almas vão, porque há um lugar para o ímpio, tá? E há um lugar para aqueles que foram justos na terra, tá? Então, no versículo 22, nós temos aqui já dizendo, tá? Que aconteceu, morreu um mendigo e ser levado pelos anjos, tá bom? Aqui nós já temos de cara que a parábola vem nos esclarecer que o mendigo, ele foi levado pelos anjos e para o seio de Abraão. Tá? Os anjos direcionaram ele para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Aqui, no caso, o rico foi sepultado. Tá? Então, e está esclarecendo o que Jesus está nos passando, que o mendigo, tá? Ele teve um merecimento conforme suas ações aqui em vida, tá? E ele foi um bom servo e ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também em seguida o rico e foi sepultado, tá? Então vamos ver para onde o rico foi. No caso, aqui o versículo 23. No inferno, tá? Lá no Sheol, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então aqui, o que está acontecendo? No versículo 23, o rico, ele levantou, tá, os olhos e viu ao longe Abraão, tá, e Lázaro, que era um mendigo, tá, e Lázaro estava com Abraão no seu seio. É um lugar aonde estão guardados os justos, tá, escondido em Jesus. É o que o apóstolo Paulo diz, tá, que sua vida tem que estar escondida em Jesus. Então, isso lembra que aquele que habita, né, a sombra do Onipotente descansará debaixo de suas asas. É esse lugar no qual Lázaro, que foi um mendigo aqui na terra, ele, tá, foi guardado naquele lugar. No versículo 24, nós temos também, tá, o esclarecimento entre o diálogo, tá, do rico com Abraão e com Lázaro. Vamos ver então. Versículo 24. Então, clamando, disse, aqui no caso, né, quem está clamando é o rico para o pai Abraão. Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, o que significa? Que o rico, tá, ele está num lugar em tormenta, tá, está em chamas. E aonde está Lázaro, tá, que foi um mendigo aqui na terra, no seio de Abraão, eles lá têm água, eles têm água, tá vendo aqui? Para que molhe a ponta do dedo, tá? E pudesse refrescar, né, a língua, tá, do rico. Aí o que Abraão disse? Versículo 25. Vamos lá. Versículo 25. Disse, porém, Abraão,
filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. Tá? E daí ele conclui: e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então, o que significa aqui? Aqui temos o significado do seguinte: de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem. Que Abraão está falando, dos que estão aqui, passar para vós aí, tá, no lugar de tormenta, falando para o rico, não podem. Então ninguém pode sair daqui do seio de Abraão para o lugar de tormenta onde o rico está localizado, tá? Nem os de lá passar para nós aqui no seio de Abraão. Então é um terceiro lugar. Os de lá quem? Então existe outra classe, tá? Além do ímpio, tá? Que está num lugar de tormenta, que no caso, tá? Passando rico, aqui na parábola. Existe um lugar onde os justos são recolhidos pelos anjos e levados para o seio de Abraão, que é o lugar onde Lázaro, o mendigo, foi ficar, tá? Foi ficar guardado lá com Abraão. E existe esse terceiro lugar, no qual Abraão diz: nem os de lá, tá? Nem os de lá passar para nós, para cá, para o seio de Abraão. Os de lá quem? É os que estão no abismo, porque existe um abismo que os separam, entendeu? E que é esse aqui, existe, tá? Um grande abismo, como é que está em destaque aqui, entre nós e vós. E aqueles que estão, tá, nesse abismo, são esses aqui, nem os de lá passar para nós. Tá? Quer dizer que existe uma terceira pessoa, tá? Uma terceira classe que está nesse abismo. Quem? São os anjos, tá? No qual um dia, né, a igreja irá de julgá-los. Assim como o apóstolo Paulo já vem tratando desse assunto, tá? Nas cartas que ele escreveu para as igrejas. Quando somos batizados, nossos pecados do passado são perdoados. Mesmo que a gente tenha feito algo com alguém que já morreu e esta pessoa tenha levado uma queixa, uma mágoa contra a gente. Isso não fará bem para ela lá no mundo dos mortos. E quando nós somos batizados e nos arrependemos de todo o coração, tá? Pedimos perdão a Deus por essa pessoa, algo que nós tenhamos feito com ela no passado e ela morreu, nós estaremos aliviando nosso lado e o lado dela também, para que ela ache, tá, o nome dela no livro da vida. Entendeu, irmãos? A morte é uma entidade que governa a dimensão espiritual da mansão dos mortos, o inferno, onde tanto faz a morte quanto ao inferno, ambos são inimigos de Jesus. E o último inimigo que será destruído é a morte. E ao ser humano, a Bíblia nos relata que no fato da morte carnal é permitido morrer apenas uma vez. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Pois aos desobedientes temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo a esse temei. Sejais obediente e depositeis sua confiança em Deus, para que todo dia
tu poderes retocar sua vida com uma cor de alegria e paz de Cristo na limpeza e pintura da tua casa, preparando-a para o término da obra, e sua casa estiver pronta para o dia do verão. Dia este, onde ocorrerá a inauguração da sua casa, que você deixou pronta em vida, toda limpa do pecado. Pois pelo intermédio da obediência de Jesus ao Pai, todas as suas ovelhas estarão salvas da morte eterna. Veja que dentre os pecadores, o ex-ladrão se redimiu na cruz, e sendo que Jesus morrendo primeiro, levando todos os pecados dos homens na crucificação, Jesus certamente já aguardava o homem para o receber no mesmo dia, sem pecado, no paraíso, no seio de Abraão. Através de Jesus, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem esteve 3 dias e 3 noites no coração da terra, e com isso ressuscitou no 3º dia. E disse Jesus ao apóstolo João: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno, o qual ascendeu aos céus. Foi Jesus elevado às alturas. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. E na sua vinda, ele chamará suas ovelhas, conforme Jesus e Yeshua HaMashiach o mesmo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e as conheço, e elas me seguem. E todas as suas ovelhas já terão deixado suas casas prontas ainda em vida, e todos os que estão mortos estarão guardados no seio de Abraão até o chamado de Cristo. E esta é a primeira ressurreição, para a inauguração das nossas casas prontas em glória. Ou seja, nossos corpos serão glorificados ao ouvir: levanta-te, porque Jesus disse: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. E todos os que dormem não têm consciência do que está acontecendo na terra, no plano material, e a qual esses, os mortos, ressuscitarão primeiro, e depois nós vivos seremos transformados em corpos incorruptíveis, uma igreja sem ruga e sem mácula, e glorificada, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Contudo, se o que alguém edifica sobre um fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta, se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou,
esse receberá galardão. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Onde está, ó morte, o teu grilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? E este é o povo que está herdando o reino de Deus no milênio de Jesus. Pois a nós, Jesus, nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vestirão suas alvas sacerdotais, glorificadas pela fé e justiça, serão eternos e não se darão em casamento. Serão, todavia, como anjos dos céus. Haverá 2 ressurreições das almas, uma para a glória eterna e a outra para a vergonha eterna, após serem julgadas no tribunal de Cristo e no tribunal do trono branco que há de vir. Mas as pessoas que não forem transformadas em corpo de glória com a igreja, o que ocorrerá com elas? No entanto, a essas pessoas que não subirem com os que ressuscitaram na primeira ressurreição dos mortos, que juntamente com os vivos foram transformados como igreja gloriosa, essas pessoas que não subirem são as nações restantes na terra. Elas serão poupadas. O Senhor Jesus vai separá-las dos bodes, e tais bodes morrerão com a espada da boca do Senhor Yeshua, Jesus Cristo. E todos os mortos que não reviveram vão para o julgamento na segunda ressurreição. Aos não glorificados, que foram poupados, só os restantes foram mortos com a espada, que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Tanto o falso profeta, o anticristo, e a besta inaugurarão o lago de fogo que arde com enxofre. E as pessoas vivas não glorificadas serão poupadas por Jesus, servirão ao Senhor Jesus no milênio, a sua igreja, que terá reis e sacerdotes para reinar essas nações. Estas pessoas estarão com seus corpos, suas casas como em inventário, aguardando a solução de suas vidas para também herdar o reino de Deus os milênios. E em Jerusalém terrena, estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. E a cidade gloriosa mamarás o leite das nações e te alimentarás ao peito dos reis. Saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Das pessoas não glorificadas e que são pertencentes às nações restantes na terra, durante o milênio de Cristo, todas que morrerem irão para o julgamento, por não terem corpos glorificados e irrepreensíveis à morte. Continuarão tendo filhos e morrendo. Será um reino de restauração na terra,
e não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Nesse período, Satanás será preso, e as pessoas poupadas serão enganadas por Satanás quando for liberto após passar os seus 1000 anos de prisão. Estarão sendo reunidos um número enorme como pó de pessoas não glorificadas na libertação de Satanás. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharão, então, pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Descerá, porém, fogo do céu e os consumirá. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. E, digamos se alguém não participou da guerra de Gog e Magog, dentre as pessoas não glorificadas, o que ocorrerá com ele? Todo aquele que tiver o corpo, carne e sangue, não faz parte do reino de Deus. E esses não glorificados, se alguém não participou da guerra Gog e Magog, na minha opinião, eles ainda estarão morrendo. Mesmo um jovem de 100 anos, na minha opinião, estarão numa posição aguardando a segunda ressurreição e serem julgados como os mortos, já que eles estão em corpo carnal, estão ainda mortos, não nasceram de novo. Estamos certos de que, se esta nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa terrena nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto estivermos morando nessa tenda, gememos, almejando ser revestidos da nossa morada celestial. Porquanto, se de verdade estivermos vestidos, não seremos surpreendidos sem roupa. Porque enquanto estivermos residindo nesse tabernáculo, gememos e somos angustiados, pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos da nossa casa celestial, para que aquilo que é mortal seja completamente absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto. Concedeu-nos o Espírito com plena garantia do que está por vir. Portanto, andamos sempre confiantes, cientes de que, enquanto presentes nesse corpo, estamos distantes do Senhor, pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Sendo assim, caminhamos com confiança e preferimos estar ausentes desse corpo para estarmos completamente presentes com o Senhor. Por isso, temos a ambição de lhe sermos agradáveis, quer que estejamos vivendo nesse corpo, quer o deixemos. Porquanto, todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece, de retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Perfeita reconciliação com Deus. Estará sendo feita justiça desde Abel até Estevão, e a todos os santos que tiveram seus sangues derramados como mártires, os testemunhas de Jesus Cristo, que foram degolados pelo seu amor. Agora, veja que todos os mortos, desde a fundação do mundo, e os mortos que fizeram a marca da besta, que são como bodes, a esses ressuscitarão na segunda chamada, que é a segunda ressurreição. Ressuscitarão para o tribunal celestial, para serem julgados, logo após a restauração da terra, no milênio do reino de Jesus. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai,
quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E após a ressurreição dos mortos, todos serão julgados dentre eles. E não haverá mais o inferno, e nem a morte, pois Jesus os aniquilará. Do reino de Deus, após o milênio, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. E aos idólatras que colocaram seus ídolos como fundamento em suas vidas não herdarão o reino de Deus, não se cobrirão das vestes da mesma fé em Cristo. E sem a armadura de Deus morrerão no pecado. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, João, o apóstolo, escreveu no livro da Revelação, o Apocalipse: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. O mar, os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Agora, e aquele que for para o tribunal, ele não terá sua salvação? Bem, todo aquele que não achar o seu nome no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. Agora pense, todo aquele que achar o seu nome no livro da vida, ele será absolvido. E então será feito novos céus e nova terra, e estabelecerá o reino eterno de Deus. Portanto, no que antes Adão vivia com a cobertura na face da inocência, mas, através de sua transgressão, ocultou o erro no seu seio, o primeiro Adão ficou pelado na vergonha, na face da consciência. Mas, já o segundo homem, Jesus Cristo, interpretado pela Bíblia como o segundo Adão, foi como um cordeiro, que morreu e nos comprou com seu sangue, e ressuscitou vivificado para a glória eterna. Pois assim está escrito:
O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas, e possam herdar o reino de Deus na terceira fase da vivência eterna.